Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 24. Eu quero ler inicialmente dois versículos, o 24 e o 25. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Até aqui, parteado o versículo 25. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos diante da Tua palavra. O Senhor está aqui neste lugar, ó Pai. Porque, Senhor, nós podemos sentir o Teu agir, o Teu mover, ó Pai. E como é bom, como é precioso podermos estar diante da Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Santo Espírito de Deus, continua se movendo em nosso meio. Continua tocando em cada vida, em cada coração. Nos leva, Senhor, a entender e a compreender, ó Pai. Não, Senhor, com o nosso intelecto. Não, Senhor, com a nossa mente simplesmente. Mas principalmente com o nosso coração e com o nosso espírito. Toda a verdade, toda a glória, toda a sabedoria está contida na Tua palavra. E o Senhor venha, Senhor, oh, aleluia, plantar essa boa semente no nosso coração, para que frutifique abundantemente nas nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos, e o título aqui do capítulo 10 é a missão dos 12. Jesus está preparando os 12 para enviá-los. E depois desses 12, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus prepara outros 70 e envia-os. E Ele instrui aos seus discípulos. E aqui nós vemos a palavra do Senhor dizendo que o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. E Ele fala aqui no versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Amém? Glória a Deus, eu estava lendo, estava meditando, e o Senhor colocou esta pergunta no meu coração. E eu vou perguntar para você: você é discípulo de Jesus? Você é discípulo do Senhor Jesus? E o Senhor Jesus nos questiona isso, porque às vezes nós não nos enxergamos como discípulos de Jesus. E nós temos que entender que nós somos discípulos do Senhor. O que é um discípulo? Naquela época, escola não era uma coisa comum, faculdade não era coisa comum. Existiam mestres que ensinavam a sua sabedoria. E aquelas pessoas que passavam a aprender com aquele mestre, que seguiam ele, se tornavam seus discípulos. Como se fosse um aluno hoje. Mas não é como hoje que você vai ali para você aprender com vários professores, várias matérias. Normalmente, o mestre ele pegava uma linha e ele passava a ensinar aquilo. Em Israel tinha os mestres da lei. Quem queria aprender a lei ia estudar com esses mestres. Ia se tornar um discípulo daquele mestre. Aquele mestre iria instruir ele em tudo quanto era referente à lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vem, quando Ele começa a pregar, nós vemos que surgiram discípulos que passaram a segui-lo. André e Felipe foram os primeiros que ouviram o Senhor Jesus e decidiram seguir a Ele. Mestre, onde o Senhor mora? Nós queremos saber, porque nós não queremos perder o contato. Nós te conhecemos, nós te ouvimos, e nós queremos passar a seguir. Então eles já se colocaram na posição de discípulo, porque eles chamaram Jesus de mestre. E hoje nós somos discípulos do Senhor, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor Jesus.
Então, para você entender o que está relacionado com a condição de discípulo, você precisa olhar para o Senhor Jesus Cristo, conhecer ao Senhor Jesus Cristo e aprender do Senhor Jesus Cristo. É isso que está implícito na condição de discípulo. Você tem que olhar para Jesus, você tem que conhecer Jesus, você tem que aprender de Jesus. E o Senhor colocou uma outra pergunta no meu coração. E eu vou transmitir a você. Tudo que Deus perguntou para mim, eu escrevi e eu transfiro para os irmãos. O que você tem feito para ser como seu mestre? Porque Jesus fala aqui, ó, no verso 25, que o discípulo, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu Senhor. Muitas vezes nós chamamos Senhor Jesus, Senhor Deus, nós estamos colocando Ele como Senhor da nossa vida. E Jesus disse que o discípulo tem que ser como seu mestre, e o servo tem que ser como seu Senhor. O que você tem feito para ser como o seu mestre? O que você tem feito? Sou discípulo de Jesus, sou servo de Jesus. E o Senhor Jesus disse que o servo e o discípulo têm que serem como seu mestre e como seu Senhor. O que você tem feito para ser como Ele? Você tem aprendido e tem aplicado aquilo que você tem aprendido dele? Você tem procurado viver como Ele vive? Porque nós vemos aqui que Jesus escolhe os seus discípulos. Dentre os seus discípulos, Ele escolheu 12. Mas aqui nós vemos que existiam muito mais, porque Ele envia 12, depois Ele envia 70. Então existiam vários discípulos, além dos 12, que estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles 12 que Ele escolheu para estar mais próximo, Ele deu o nome de apóstolos. Mas existiam outros discípulos. E estavam seguindo ao Senhor. Aonde o Senhor Jesus ia, eles iam. Aonde o Senhor Jesus estava, eles estavam. O Senhor Jesus viajava, eles viajavam com Ele. Aonde o Senhor Jesus Cristo estava, eles estavam ali para aprender e para servi-lo. Você tem feito o que para ser como seu Senhor? Porque muitas vezes nós entendemos o Evangelho da seguinte maneira: eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu vou na igreja, isso é tudo que eu posso fazer, é tudo que Deus quer de mim. Não, não é só isso. É isso, mas é muito mais do que isso. Isso é o começo. Quando você conheceu o Senhor Jesus Cristo, você entregou a sua vida para Ele, você passou agora a viver o Evangelho, você está vindo na igreja, você está aprendendo, faz parte. Mas não é só isso, vai além disso. Não é só isso. Amém? Para mim ser como Ele, eu falei aqui, né? Eu preciso conhecer Ele. Olha o que Ele falou aqui no capítulo 11. Vai umas folhinhas para frente. Capítulo 11, versículo 28. Até o 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz aqui, aprendei de mim. Ele faz dois convites aqui. O primeiro é vinde a mim, e o segundo é aprendei de mim. Não é só vir a mim, é aprender de mim. Aprender de mim. Aprender a ser como o Senhor Jesus Cristo, aprender a viver como o Senhor Jesus Cristo, porque às vezes a gente acha que isso é só para o pastor que vai fazer tudo, ou o obreiro, ou o diácono, ou o presbítero, ou o evangelista, quem tem cargo é que vai fazer, eu não preciso fazer. Eu não preciso pregar, eu não preciso orar por ninguém, eu não preciso expulsar demônios, eu não preciso fazer nada. Essa não é a minha função. Quem disse que não é a tua função? Isso é uma coisa da tua mente, do teu coração. Mas Jesus nos chamou a todos para sermos discípulos, para aprendermos dele. Amém?
E ele dá algumas características da sua personalidade. Sou manso e humilde de coração. Nós temos que ser mansos e humildes. O crente tem que aprender a ser manso e humilde. Nós vemos Pedro aqui, e não o Pedro aqui bebê, o Pedro da Bíblia, uma espada do lado, sempre assim, pronto para fazer as coisas de maneira ele era bruto no falar, bruto no agir, ele não pensava muito para tomar certas atitudes, mas o Senhor foi trabalhando na vida dele. E o Pedro que a gente vê nos evangelhos, quando a gente começa a comparar com o Pedro lá, de Atos dos Apóstolos, a gente vê que houve uma transformação, uma mudança na vida dele. Aquele Pedro que sacou a espada, arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Nós não vemos mais a espada no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro abandona a espada em Atos dos Apóstolos. Ele não tem mais a espada não está mais na cintura de Pedro. Pedro agora vai usar uma outra espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele trocou a espada física pela espada do Espírito. Ele trocou aquela espada de metal por uma espada mais poderosa e mais forte, chamada a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos aprender a usar a espada do Espírito, precisamos aprender a manejar a palavra de Deus. Precisamos nos tornar mansos como o Senhor Jesus Cristo. O crente não pode ser briguento, o crente tem que ser manso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você vê Jesus sendo interrogado e ele é repreendido porque ele não abre a boca para responder, nem para se defender. E muitas vezes nós não. Comigo não é assim, comigo é diferente. Sou igual Pedro. Mas você é igual Pedro antes dele se converter? Não é bom ser igual ele antes de se converter. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ele andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo aparece e conversa com ele, se você se lembrar, Jesus vai dizer, tu quando te converteres, ele não era convertido completamente ainda. Tu quando te converteres, ajuda os teus irmãos. E muitas vezes eu sou igual ao Pedro. Então nós estamos andando como uma pessoa não convertida. E usando a figura de Pedro para justificar a nossa falta de conversão também. A nossa falta de transformação também. Nós temos que ser transformados pelo poder de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas Elias, olha, ele era assim, pai pum, ele falou, caiu fogo do céu. Eliseu também, repreendeu o urso, veio. Mas olha, Jesus mandou a gente ser imitador de quem? De Elias, de Eliseu ou dele? Ele disse, aprendei de mim. Ele não falou aprender a ser como Elias. Faça chover fogo do céu sobre os outros. Quando 2 dos seus discípulos, Tiago e João, tentaram fazer isso, foram numa aldeia de samaritanos preparar a passagem do Senhor Jesus. Os samaritanos não receberam o Senhor Jesus. Eles voltaram assim, bufando. Senhor, queres que nós oremos agora para que caia fogo do céu e consuma essa cidade? Jesus falou, opa, peraí, não. Agora não é assim mais. Eu desci do céu para salvar os homens, não para destruir eles. É diferente agora o trabalhar de Deus. Aprenda de mim. Olhe para mim. Se espelhe em mim. Eu sou o teu modelo. O Senhor Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo não é agora Abraão. O nosso modelo agora não é Moisés. O nosso modelo agora não é Davi. Não, porque eu sou igual a Davi. Eu ando sempre com 5 pedras e afunda. E qualquer coisinha eu tiro a pedra ali e dou pedrada. Eu garro na barba do leão, eu mato o urso, eu enfrento o gigante, eu não tenho medo de nada. Não estou falando para a gente ser covarde. Não. Mas a gente tem que entender agora que o apóstolo Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais.
Você não vai precisar bater boca com as pessoas, discutir com as pessoas. Você não precisa pegar ninguém pelo pescoço, você não precisa agredir ninguém, você não precisa maltratar ninguém. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Agora alguém veio, se levantou contra você, ore. Ore por aquela pessoa, mas não vai orar, Senhor, faça cair fogo do céu. Senhor, quebranta esse coração. Transforma essa vida, Pai. Liberta essa pessoa, está endemoniado. Veio aqui, me afrontar, está endemoniado. Liberta. Amarra esse espírito maligno que está na vida dela, Pai. Quebra esse mal que ela está tentando fazer contra. É assim, irmão. E nós vamos lutar agora. Não é mais dando pancada em ninguém, puxando a espada da cintura. Não é dessa maneira. É espiritualmente, porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos como Ele, mansos e humildes de coração. Humildes de coração. O que é uma pessoa humilde? É aquela pessoa que está pronta para aprender. Ela não acha que sabe tudo. É aquela pessoa que está pronta para não passar por cima de ninguém. Ele não passa por cima de ninguém, porque ele reconhece que a outra pessoa também tem tanto valor quanto ele. Então ele não vai passar por cima de ninguém. Ele não vai pisar em ninguém, ele não vai maltratar ninguém, porque ele é humilde. Ele sabe. O Senhor Jesus falou coisas duras, falou coisas de maneira forte para pessoas, mas Jesus não pisou em ninguém, não maltratou ninguém. Não agrediu ninguém, não se colocou numa posição superior a ninguém. Ele assumiu uma posição de servo. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice no Getsêmani. No momento de maior agonia da vida de Jesus, ele diz, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. E quantas vezes a gente fala, não, eu faço mesmo porque eu quero. Quantas vezes a gente é assim? Não, eu não vou fazer porque eu quero assim. É assim que eu quero. Nós não estamos aprendendo de Jesus. Porque muitas vezes nós temos feito a nossa vontade prevalecer, custe o que custar. Se Deus gostou, amém. Se Deus não gostou, amém. Eu quero desse jeito. E que Deus abençoe assim. Quer dizer, que Deus aceite assim. E que Deus saiba que eu não vou mudar, porque é assim que eu quero. Quem somos nós? Para impor alguma coisa para Deus. Para querer que Deus se curve diante da nossa vontade. Não, irmão, nós temos tido a referência errada. E Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque as Escrituras vão nos revelar, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é a verdade aí do mundo, é a verdade da palavra de Deus, que transforma a nossa vida, que nos liberta, que muda o nosso ser completamente. A verdade da palavra de Deus, não é a verdade do mundo, porque o mundo não tem verdade. O mundo só tem mentira, o mundo só tem engano. A verdade está na palavra de Deus. Jesus disse, a tua palavra é a verdade, Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Então, conhecendo a verdade da palavra de Deus, nós vamos conhecer a verdade que é Jesus. E conhecendo a verdade da palavra de Deus e a verdade que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser livres. E livres, irmãos, muitas vezes é de nós mesmos. É do nosso próprio coração. É do nosso próprio gênio, é da nossa própria personalidade. Quando a Bíblia fala do coração do homem, eu escrevi, se eu não me engano foi essa semana, né? A gente sempre ouviu isso, ouça seu coração. Seu coração fala a verdade. Seu coração não mente para você. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Isso é uma mentira que você já ouviu. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Não é o do outro que eu não gosto, é o meu. É o meu, porque o meu coração ele vai sempre me justificar. Cada erro que eu fizer, ele vai dizer, não, espera aí, não. Você errou, mas a culpa não foi sua, a culpa foi do fulano, do ciclano e do beltrano. Né? Nós estamos no meio de uma sociedade que está agindo assim, irmão.
É uma sociedade que está sendo controlada pelo diabo. Nós estamos na era da vitimização. A pessoa se tornou um criminoso, mas a culpa não é dele. A culpa é da sociedade. Ele é uma vítima da sociedade. Tadinho. Irmão, mentira. Mentira. Cada um é culpado pelos seus atos. Cada um é culpado pelas suas ações. Não existe essa de, eu fiz isso, mas eu não tive culpa, eu fui obrigado a fazer. Não, irmão, não tem isso não. A gente é livre para tomar nossas decisões. Para dizer sim ou não, faço ou não faço. Mas se eu não fizer, então eu vou arcar com as consequências. Aí é diferente. E o que a palavra de Deus nos ensina? Como é que a palavra de Deus nos ensina? Que até com prejuízo nosso, nós temos que agir pela verdade. Nossa, mas se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Pois então que se prejudique, mas faça. E na verdade você nunca vai ser prejudicado. Nunca. Porque quando você está do lado da verdade, você está do lado de Deus. Como é que você vai ser prejudicado? Aquele momento ali pode ser um momento que as pessoas vão se levantar contra você. Pode até parecer que você perdeu ali, mas Deus depois vai te dar muito mais. Porque Ele vai te honrar. Deus vai te honrar. Você vai passar por um momento ali de vergonha. As pessoas vão te envergonhar, vão ficar com raiva de você, vão se levantar, pode até te humilhar, não tem problema. Mas Deus vai te honrar de uma maneira gloriosa. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel está proibido de orar. Eu vou orar. Foi preso, irmão. Foi tratado como criminoso, foi sentenciado à morte. Daniel. Não foi humilhado? Não foi humilhado, irmão? Foi uma situação agradável ser preso? Foi uma situação agradável ser condenado à morte? Não. Quem é que quer passar por isso? Ninguém. Mas Deus não exaltou ele? Deus não exaltou Daniel pela sua fidelidade? Então é isso que a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala que eu tenho que ser verdadeiro até com prejuízo próprio, é isso. Fica firme. José também. A mulher de Potifar agarrou ele, rasgou a roupa dele, ele fugiu. Não sei se nu ou seminu da casa. Quando chegaram, José, o que aconteceu? A mulher lá agarrou, eu fugi. Foram lá na mulher, não, ele que veio aqui, ele que tentou me estuprar. José não foi envergonhado? Foi preso, não sei se foi açoitado, provavelmente foi açoitado. Foi lançado da prisão. Mas Deus não honrou José? Ele foi muito mais honrado, porque ele se tornou maior do que Potifar. Ele era servo de Potifar. Mas porque ele ficou do lado da verdade, mesmo com prejuízo próprio, Deus coloca ele acima de Potifar. Então esse é o trabalhar de Deus, irmãos. Que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Jesus nos dá instruções aqui, olha, vinde a mim, aprenda de mim. Seja como eu. Esse é o nosso chamado, aleluia. João 5,39, vamos lá, um pouquinho mais para frente, olha o que Jesus fala. João 5,39, Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine a tua Bíblia, porque a tua Bíblia vai te mostrar quem eu sou. Nos tempos de Jesus, os discípulos estavam vendo Jesus fisicamente. Onde o Senhor mora? Vamos lá, já sei onde Jesus mora, sei onde é a casa lá que Ele mora. Quando Jesus está passando, eu posso ir lá e ouvir Ele. Mas e hoje? Bíblia, palavra de Deus. Examinais as Escrituras, está vendo? Examinar é muito mais do que ler. Examinar é procurar aprender tudo que está escrito aqui. Examinar uma coisa. Como é que você vai examinar uma coisa?
Como é que as irmãs compram roupa? Não pega na mão para ver a qualidade do tecido, né? Homem não sei a qualidade do tecido. Homem é bonito, não, serve ou não serve? Mas a mulher tem um cuidado maior. Pega, deixa eu ver esse tecido. Deixa eu ver essa costura. O homem está ali aí, a costura. Se está descosturado, tá bom. Aí a mulher já vê, a costura está torta, não está. Se botão está certo, não está. Esse zíper está certo ou não está. Ela está examinando. Examinais as Escrituras. Te aplica na tua Bíblia. Te aprofunda na palavra de Deus. Porque são elas que de mim. Você vai conhecer o Senhor Jesus à medida que você conhece a tua Bíblia. Quanto mais você conhecer a tua Bíblia, mais você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você lê, mais você vai conhecer a Ele. Porque é isso que Ele manda a gente fazer. Eu preciso conhecer ao Senhor Jesus. E na qualidade de discípulo, vamos voltar lá para o capítulo 10 de Mateus. O que nós devemos fazer? Além disso que o Senhor fala, no 24 e 25, para sermos como o nosso mestre, para sermos como o nosso Senhor. Olha o que diz aí, no versículo 27, o que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O Senhor Jesus te chamou para pregar o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Ah não, eu não sou pastor, eu não prego. Quem disse? Você não é discípulo? Discípulo prega o Evangelho. Pastor, eu não sei pregar. Oxe, o Senhor Jesus te ensina? Quem disse que você não sabe? Olha o que está escrito aqui nesse mesmo capítulo aqui, ó. Versículo 18 e 19. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito Santo vai te dar o que falar, vai te colocar as palavras na tua boca. Abre a boca, mas se você não abrir a tua boca, o Espírito Santo não vai colocar nada. A gente tem que abrir a nossa boca e falar. Pastor, mas eu não sei pregar, mas não precisa fazer um curso para pregar. O que você sabe já serve. Aqueles dias que eu estava indo na UPA, quando a Edilene estava internado na UPA, tinha um irmão lá, que ele era lá daqueles segurança que está ali. E tinham vários em vários lugares. Tinha um que ficava ali, que a gente ficava aguardando bem na porta da UTI. E alguns dias, e principalmente um dia que foi um dia muito difícil, que a médica me chamou lá e falou que foi logo, a Edilene internou na segunda, né? Segunda. Foi na quarta-feira. A médica me chamou e falou, aí não vai passar de hoje. Não vou terminar meu plantão, termino meu plantão às 6 da tarde. Isso era 2 horas da tarde, 3 mais ou menos. Eu não vou encerrar meu plantão com a tua esposa viva, ela vai falecer, tá? E aí, eu entrei ali, porque eles me chamaram, despede dela e tal. Quando eu saí, eu estava tão atribulado, irmão. E ele olhou para mim, ele viu que eu estava atribulado, ele falou, Deus te abençoe, fique em paz. Irmão, aquilo ali para mim entrou como um refrigério na minha alma e no meu coração. Ele falou, Deus te abençoe, fique em paz. Ele não pregou para mim, ele simplesmente ministrou algo que ele tinha nele, porque se ele não tivesse nele, ele não podia me impactar. Mas ele tinha a paz de Deus no coração dele, mas ele tinha a fé de Deus no coração dele. Ele nem sabia quem eu era, não sabia o que era pastor, não sabia nada. Ele me viu sair atribulado, eu estava chorando, e ele falou, fique em paz, Deus te abençoe. Irmão, aquilo entrou assim para mim, como se eu estivesse ouvindo Deus falar comigo, e Deus falou comigo, na verdade, na boca daquele irmão. Fique em paz, Deus te abençoe. Então, irmãos, é assim. Mas se eu ficar, não sou pastor,
Como é que Deus vai te usar, irmão? Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Nós temos que pregar como Jesus. Aí no versículo 27, olha o que ele fala aqui, no versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confesse que você é de Jesus. Confesse Jesus na sua vida. Quantas vezes as pessoas vêm e falam uma situação, falam, nossa, só Jesus na causa, hein? Não for Jesus, a pessoa fala, é verdade. É verdade, irmãos, é verdade. Quantas situações que a gente não tem resposta. Quantos momentos ali que você não tem muito o que dizer para a pessoa, você fala, nossa, meu Deus, misericórdia, hein? Só Jesus aí para dar uma solução. Quantas vezes eu falei isso para pessoas que eu não sabia o que dizer. E muitas vezes Deus não quer nem que a gente fale muito, porque naquele momento a pessoa não está preparada para ouvir muito. Ela precisa receber uma palavra que você der, mas aquela palavra ungida, inspirada pelo Espírito Santo, vai marcar aquela vida, como marcou aquele dia aquele irmão a minha vida. No dia que a Edilene foi transferida, ele estava lá na porta da Uber, eu estava saindo para pegar o Uber, aí eu parei, falei, irmão, glória a Deus pela sua vida. Você é um servo de Deus. Ele, sim, eu sou. Como o senhor sabe? Eu falei, não, eu sei, porque você, aquele dia, Deus te usou ali para falar comigo. Aí o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou, às vezes eu estou aqui, eu fico me perguntando, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu falei, você está aqui, irmão, porque Deus te colocou aqui, para você abençoar a vida, assim como você abençoou naquele dia a minha vida. E a lágrima escorreu do olho dele, e ele falou, obrigado por o senhor ter falado isso para mim. Eu falei, não, eu que agradeço por você estar aqui, Deus ter te colocado aqui, você permitir que Deus te use. Então, irmão, confesse o Senhor Jesus Cristo, eu sou de Jesus. Jesus está na minha vida. Olha, eu estou com um problema, olha, eu não sei como resolver seu problema, mas uma coisa eu sei, se você buscar Jesus, o Senhor Jesus vai transformar a sua vida. Se você entregar a sua vida, irmãos, é isso. Confesse o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente está preocupado, às vezes a gente está querendo fazer um curso teológico. Não, irmão, abre a tua boca. Deus vai te usar da tua maneira, na tua simplicidade. O menino chegou lá, ele tinha 5 pães e 2 peixes, tinha uma multidão muito grande, mas ele colocou aqueles 5 pães e 2 peixes na presença do Senhor. Foi suficiente? Ele abençoou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, porque ele não guardou para si. Quantas vezes a gente guarda para nós o testemunho de Jesus? Quantas vezes a gente guarda para nós o poder de Deus e a glória de Deus? Irmão, quando a gente guarda para nós, a gente não abençoa ninguém, nem a gente mesmo. Quando a gente passa a compartilhar, é dando que se recebe. Esse é o princípio bíblico, não está aplicado só à finança, está aplicado para tudo. Quando você reparte, aleluia, aquilo que Deus te dá, Deus começa a te dar mais. Se você tem paz no teu coração e você começa a repartir a paz, Deus vai te dar mais paz. Você vê uma situação de conflito, opa, peraí, calma. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Sermão da montanha. Filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quantas vezes a gente está ali, ó, olhando o fogo e jogando gasolina, ou muitas vezes riscamos fósforo a mais. Ah, falou mal de você, ah, não gosta de você, ah, pois ó, se fosse eu. A gente não está ajudando a situação nenhuma, irmão. A gente está só jogando gasolina no fogo, abastecendo aquilo que já está queimando, aquilo que já está deteriorando. Nós não fomos chamados para fazer isso. Isso, o mundo já está cheio, ninguém precisa fazer curso, ninguém precisa ir na igreja para aprender a fazer isso, o mundo está cheio. Nem naquelas coisas de moleque, né? Via 2 lá meio encrencando, não, peraí, eu vou fazer um risco aqui, ó. Aí era só para causar briga mesmo, né? Já um já estava ameaçando o outro. Aí que fazia a briga acontecer mesmo. E muitas vezes nós como crentes estamos assim, irmão. Não fomos chamados para fazer isso, fomos chamados para confessarmos ao Senhor Jesus Cristo na nossa vida e confessarmos ao Senhor diante dos homens. Verso 37. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus Cristo te chamou para amá-lo sobre todas as coisas. Ser discípulo significa que você tem que amar ao Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que o seu filho, mais do que a sua filha. Você tem que amar o Senhor Jesus mais do que tudo. Pastor, mais do que o meu filho? Sim. Mais do que a tua filha? Sim. Ah, pastor, não posso. Tem que fazer, Jesus está falando. Se você não fizer isso, você não é digno dele. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso de cara, mas você tem que entender que você tem que amar o Senhor Jesus mais do que o seu filho, a sua filha. Mais do que o seu pai, a sua mãe, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque enquanto você não amar a Deus sobre todas as coisas, Ele não vai ser tudo na sua vida. Enquanto tiver alguma coisa que te prende, Satanás vai usar aquilo para enfraquecer a sua fé. E a gente não pode ter nada. Deus falou para Abraão, Isaac é o quê? Tudo para mim, Senhor, então me entrega ele. Você acha que Abraão não balançou? Meu Deus, Isaac, o filho da promessa, esperei 25 anos para nascer esse menino, agora o Senhor pede para mim te entregar a ele? Esses questionamentos foram internos, a gente não tem registro nenhum de que Abraão falou nada. Mas com certeza existiram questionamentos internos. Mas o que Abraão fez? No outro dia, cedinho de madrugada, está ele, Isaac, caminhando para o lugar que Deus mandou. Quando ele levanta a faca, Deus fala, opa, para. Agora eu sei que você me ama. Porque você não me negou seu único filho. Não estendas a mão sobre o moço, não faça. A intenção de Deus é para ver onde é que estava o coração de Abraão. Agora eu sei que o teu coração está em mim. Aqui está o cordeiro. Você não precisa sacrificar o seu filho, porque eu sacrifico o meu. Você não precisa estender a tua mão sobre Isaac, porque eu estendo a minha mão sobre o meu. A Bíblia diz que o Senhor esmagou o Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor agradou moê-lo. Você não vai estender um dedo sobre o teu filho, mas o meu eu vou esmagar no teu lugar, para te salvar. O teu não vai derramar uma gota de sangue, mas o meu vai derramar até a última dele. O teu não vai dar um suspiro de dor, mas o meu vai morrer na agonia. Irmãos, ninguém nos ama mais do que Deus. Quando Deus pede para nós amá-lo sobre todas as coisas, Ele não está pedindo para a gente sofrer. Ele está querendo nos curar. Ele está querendo transbordar o amor dele na nossa vida. Dando o que se recebe. Dê o teu tudo para Deus, para receber o tudo de Deus na tua vida. Ame ao Senhor dessa mesma maneira. Mas não para só aí, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus te chamou para você tomar a sua cruz. O que é isso, pastor? A tua cruz significa dizer não para você mesmo. Muitos de nós, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente tem uma bagagem no mundo de coisas que eram normais para nós. Mas no momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você passa a entender que aquilo não pode mais. Então tomar a sua cruz é você dizer, opa, eu até gostava disso, mas eu não vou mais fazer por causa de Jesus. Isso é tomar a cruz. Eu até gostava de ir nesse lugar, eu até gostava de fazer aquilo, mas eu não vou ali, eu não faço mais aquilo, eu falava assim, eu não falo mais, eu agia assim, eu não ajo mais, por causa de Jesus. Porque se for da minha vontade, eu faço tudo, mas eu não posso fazer a minha... Isso é tomar a sua cruz, é quando você diz não para você mesmo. Quando você diz não para você mesmo, é tomar a sua cruz. O Senhor Jesus te chamou para você tomar a sua cruz. Você tem que morrer para você mesmo.
O que ele fala no 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que Jesus está dizendo? Tem pessoa que você fala, não, eu quero ser crente, não. Ih, crente não pode fazer nada, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Não, esse daí não quer perder a sua vida. Mas na verdade ele já perdeu. Por que já perdeu? Porque ele vai fazer tudo o que ele quer, mas Deus vai estar longe da vida dele. Ele perdeu Deus. E quando morrer, está perdido. Porque se ele não teve Deus em vida, como é que ele vai ter Deus na morte? Não tem, irmão. Ou você entrega a sua vida para Deus em vida, ou quando você morreu, já era, acabou. Você está sem Deus na morte. Então você tem que entregar para Deus a sua vida. Aí Jesus falou, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É dizer, eu estou aqui em vida. Opa, mas não vou fazer. Aí, quantas vezes eu vi isso? Isso é bobo. Ah, não, para de ser bobo. Isso aqui não tem nada demais, não. Faz, isso aqui não, faz. Todo mundo faz. E você fazia antes. Não, mas agora eu não faço mais. Por quê? Por causa disso. Então eu estou perdendo a minha vida por amor de Jesus. Mas eu estou encontrando Jesus em vida. E quando eu morrer, Jesus está lá. Jesus está comigo. Aleluia! Dê a sua vida ao Senhor. Você foi chamado para entregar a sua vida ao Senhor. Dê a sua vida ao Senhor. Tudo isso faz parte de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aprender dele, conhecer ele, viver como ele, imitar a ele, pregar a ele, confessar a ele, amar a ele, tomar a sua cruz e dar a sua vida a ele. Tudo isso está naqueles versículos. Basta ao discípulo ser como seu mestre, basta ao servo ser como seu Senhor. Fica de pé. E agora eu quero repetir para você, feche os teus olhos. As duas perguntas do começo eu quero repetir agora de novo. Mas você não precisa responder para ninguém. É para você responder para você mesmo. Você é um discípulo de Jesus? O que você tem feito para ser como seu mestre? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Estamos diante da Tua palavra. Estamos diante do Senhor, ó Pai. E o Senhor está nos questionando. Você é meu discípulo? E o que você tem feito para ser como o seu mestre? Senhor Jesus, quando nós analisamos, não à luz da nossa mente, nem do nosso entendimento, mas quando analisamos de acordo com a Tua palavra, o que é ser um discípulo? E o que eu preciso fazer para me tornar como o meu mestre? Senhor, quanto nós precisamos caminhar, Pai. Quanto nós precisamos aprender. Quanto nós precisamos aplicar da nossa vida ao Evangelho. Porque hoje, Senhor, o que as pessoas têm aprendido a se tornar um discípulo é para se tornar rico. É para ganhar coisas materiais. Não. Essas coisas materiais o Senhor dá para nós também. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas isso não é o foco principal de ser um discípulo. O foco principal de ser um discípulo é ser como o Senhor. É ser como os discípulos foram. Pedro, André, Tiago, João. Todos eles se tornaram como o Senhor. Paulo se tornou como o Senhor. Chegou um determinado momento da vida dele que ele disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como... Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para isso, para sermos discípulos do Senhor, para sermos imitadores do Senhor, para impactarmos o mundo da maneira que o Senhor impactou. E foi isso que os discípulos fizeram. E foi isso que a igreja primitiva fez.
Mas Satanás agiu de uma maneira tão suja e deturpada, que hoje em dia chegou até nós de uma maneira totalmente distorcida. Mas quando nós olhamos para a tua palavra, toda a distorção vai embora. Quando nós olhamos para a tua palavra, todo embaraço vai embora. Quando nós olhamos para a tua palavra, toda a confusão e todo engano cai por terra. Porque a tua palavra, Senhor, nos liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra nos liberta, ela abre o nosso olho para a verdade, ela clareia o nosso entendimento para a verdade, ela abre o nosso ouvido para ouvirmos a verdade, de maneira que nós conseguimos distinguir o que é verdade do que é mentira. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas não seguem o estranho, porque elas conhecem a minha voz. Irmão, quando você se aplica na palavra de Deus, você começa a ouvir a voz do Senhor Jesus. E aí quando vem um lobo, quando vem um enganador, você já sabe discernir: opa, essa não é a voz de Jesus não. Porque não está de acordo com a palavra. Ele pode até estar citando a palavra, mas não está de acordo com a palavra. Está usando um ponto isolado da palavra para aplicar para aquilo que ele quer. Mas quando eu conheço a palavra, eu consigo discernir. Consigo discernir a voz de Deus da voz do diabo. Consigo discernir a voz de Deus da voz do enganador, do lobo. Porque a palavra de Deus me liberta. Porque a palavra de Deus me dá entendimento. Porque a palavra de Deus me dá sabedoria. Porque a palavra de Deus me dá discernimento. Porque a palavra de Deus traz sobre a minha vida a unção de Deus. Que é isso que nós precisamos, Senhor. Conhecerei a verdade, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Mas não é a verdade política, não é a verdade do mundo, é a verdade da palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade. É conhecer a verdade da palavra de Deus e conhecer a verdade da pessoa de Jesus. Essa é a verdade que nos liberta. E é isso que nós precisamos, Senhor. Oh, aleluia! Precisamos que o Teu Espírito Santo haja na nossa mente e no nosso coração, ó Pai. E que vai jogando por terra, Senhor amado, todo conceito errado da palavra de Deus, todo conceito errado de discipulado, todo conceito errado de quem nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender de uma pessoa só, Jesus. É só dele. Eu não preciso aprender com Salomão, eu não preciso aprender a ser como Davi, não. Eu posso olhar para a vida deles e tirar lições da vida dele, mas eu vou imitar Jesus. É só Jesus que eu fui chamado para imitar, só Jesus. Eu não fui chamado para imitar Davi, eu não fui chamado para imitar Sansão, eu não fui chamado para imitar Salomão, eu não fui chamado para imitar Elias, Moisés, não, eu fui chamado para imitar Jesus. Paulo diz: de mim porque eu sou de Cristo. Então se você me imitar, eu estou imitando a Cristo, você vai imitar a Cristo também, junto comigo. E Paulo tinha autoridade para falar: sede meus imitadores. Porque ele declarou: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se a gente um dia chegar no ponto que Paulo chegou, a gente também vai poder ter autoridade para dizer para as pessoas: seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos chegar nesse ponto, Senhor. Mas isso não é imposto para nós. É um convite. É um chamado. O convite eu aceito ou não. O chamado eu aceito ou não. Mas o que precisa ficar bem claro para nós é que o convite está feito. O chamado está feito. Se eu vou aceitar ou não, depois eu vou me acertar com Deus. Mas o Senhor fez o convite e fez o chamado. E deixou claro, transparente. Porque as coisas de Deus, elas não são enigmáticas. Elas são claras e transparentes. São verdadeiras, são de luz. Não tem nada oculto. Não tem nada escondido, não. É tudo claro. Tudo límpido, tudo transparente. E assim o Teu Espírito tem falado conosco através da Tua palavra, Senhor.
E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Nos quebrantando, nos transformando, abrindo o nosso entendimento. Oh, Senhor, como nós precisamos do Teu Espírito Santo. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Mas juntos contigo nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Senhor, se entrou aqui alguém com dor, que seja curado, Pai. Se entrou alguém aqui enfermo, que seja curado. Se entrou alguém aqui triste, Pai, que ele receba a Tua alegria. Se entrou alguém aqui, Senhor, atribulado, que ele receba a paz, que excede a todo entendimento, Senhor. Oh, eu ministro agora sobre a Tua igreja, Pai, o Teu poder de cura, Teu poder de milagres, Teu poder, Senhor amado, de acalmar o nosso coração e a nossa alma. Teu poder, Senhor, de nos fortalecer e de nos renovar. Teu poder, Senhor amado, de tirar as escamas dos nossos olhos e o comichão dos nossos ouvidos. Teu poder de nos tornar livres, ó Pai, completamente livres de toda cadeia, de toda amarra, de todo engano, ó Pai, de todo laço do diabo, Senhor. O Senhor nos chamou para a liberdade, diz a Tua palavra. O Senhor não nos chamou para nos tornar escravos, o Senhor nos chamou para nos colocar em liberdade, aleluia. O Senhor nos chamou para nos tirar de um charco de lodo, para firmar os nossos pés sobre uma rocha, para colocar sobre os nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. O Senhor nos chamou para multiplicar a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. O Senhor nos chamou para multiplicar os pães e os peixes, para suprir as nossas necessidades. O Senhor nos chamou para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor nos chamou para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa família, para restaurar o nosso casamento, para restaurar a nossa vida profissional, para nos colocar de pé, para nos honrar diante desta geração, onde nós tememos ao Senhor, onde nós somos fiéis ao Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos honra, como o Senhor honrou a José no Egito, como o Senhor honrou a Daniel na Babilônia. O Senhor nos chamou, Pai, para vivermos como sal e luz no meio da nossa geração, ó Pai. Como instrumentos do Teu poder e da Tua glória, Pai. E nós recebemos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra diz, todas quantas promessas há de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para a glória de Deus. Então nós recebemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, nos livra, nos dá, Senhor amado, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.